Graça e paz. Boa tarde, como é que vocês estão? Estamos aqui para aprendermos um pouco mais de Deus, falarmos um pouco mais concernente a Deus. E gostaria que você que está participando, que está entrando agora na live, fizesse perguntas, não ficasse com dúvidas. A aula de hoje ela é muito boa, vai falar sobre a Trindade, sobre a divindade. E a segunda aula vai falar sobre a Trindade, aí depois sobre Jesus, o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, os anjos, o destino eterno, para onde você vai, se é que você vai para algum lugar, o diabo e seus anjos, que são os seus demônios, a ressurreição, a segunda vinda de Cristo, a igreja e a convenção. Então é uma revista passo a passo, muito boa, da Convenção Batista Nacional que nós usamos. Não deixe de adquirir a sua revista, não deixe de participar, de fazer perguntas. Outra coisa, como vocês sabem, nós estamos com o culto online não presencial. Isso não significa que os domingos você pode tirar para ir passear, estar no meio do povo, juntando pessoas. Tem uma pelada, vou jogar uma bolinha. Olha, é momento de ficar em casa, de se cuidar. Por que eu digo isso para você? E eu quero falar porque essa pessoa nos ajudou aqui na igreja. Essa pessoa, quando foi para construir a igreja, eu mandei um e-mail, ela enviou dinheiro para construir a igreja. E essa pessoa é o meu grande amigo, pastor Joel. Pastor Joel, nós estudamos 4 anos Seminário Teológico Batista Nacional Ernesto Onines, um homem de Deus, um grande pastor, pastoreou a igreja Jeová Nissim, e depois foi para Dracena, pastorear outra igreja, e quando chegou lá, ele pegou coronavírus, e ele entrou na UTI, e meu amigo não saiu. Nós sabemos que Deus está no controle, meus irmãos. No caso dele, ele está com o Pai. E para os outros que ainda não são. E eu falo isso do meu amigo porque todas as vezes que eu precisei, tanto o pastor Joel como a pastora Isabel, ele nos ajudou, eles vinham lá de Ferraz de Vasconcelos, eles vinham para cá ministrar aqui, e eles ajudaram quando a gente precisou financeiramente. Que Deus conforte o coração da família, mas Deus está no controle. Eu vou pedir para o Rodrigo ler Hebreus capítulo 11, do versículo 1 ao 6, que é o texto básico, e depois eu vou orar para a gente poder entrar na lição. Graça e paz. Hebreus capítulo 11, versículo do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi traslado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, como Deus é maravilhoso. O versículo para decorar é exatamente esse que o Rodrigo
terminou de ler, o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que os busca. Então Deus se torna galardoador, abençoador, somente daqueles que buscam a Deus. A pessoa pode dizer que está com Deus, que tem Deus no coração, mas se ela não busca a Deus, ela está indo contra aquilo que a Bíblia diz. Nesta lição temos a intenção, não temos, aliás, a intenção de esgotar esse assunto, a divindade. A divindade de Deus não se sonda. Então não vamos esgotar este assunto sobre a divindade de Deus. Pelo contrário, o que vamos fazer é uma breve introdução, para que você tenha um pouco de conhecimento, para que você saiba entender um pouco o Deus grandioso que você serve. O tema, depois nós podemos dividir, fazer aulas divididas, para que nós possamos entender quando passar esta pandemia. Então nós podemos traçar um plano de estudo após passar essa pandemia, porque esse assunto é vastíssimo, é muito profundo. Então o autor da revista, ele vai dividir a divindade de Deus em tópicos. Então ele vai trabalhar com 4 tópicos. E dentro desses tópicos ele vai trabalhar com subtópico. E o primeiro tópico é: quem é Deus? Né? Quem é Deus? Quem é Deus? Uma definição sobre Deus. As pessoas dizem que Deus, dizem de Deus que Ele é o Senhor Supremo. Então as pessoas dizem sobre Deus que Deus é o Senhor Supremo. As pessoas dizem também que Deus é o supremo arquiteto do mundo, e muitas outras coisas elas vão falar sobre Deus. Mas o que a Bíblia diz sobre quem é Deus? O que falam os teólogos, os homens sérios, sobre quem é Deus? Eu gosto muito de uma definição, e o Rodrigo e o Germano vai estar estudando, se é que já não está estudando o Langston. Eu gosto muito de uma definição do Langston, um dos principais teólogos batistas no Brasil, e ele define Deus como espírito pessoal, perfeitamente bom, que em seu santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Na minha opinião, essa é uma das melhores definições de Deus, porque ele tirou todas essas definições dos textos bíblicos. Nós poderíamos falar sobre essa definição muitos dias, porque essa definição é sobre Deus e tirada do texto. O segundo subtópico que ele fala sobre quem é Deus é o seguinte: o que Deus disse de si mesmo? O que Deus falou dele mesmo? Nós podemos entender isso lendo as Escrituras Sagradas. Deus se revelou a Moisés, e quando este lhe perguntou pelo seu nome, Deus se revelando a Moisés, e Deus ali no Êxodo. E o que Deus disse para Moisés? O que será que Deus disse? Quando Moisés perguntou para Deus, Deus disse lá no capítulo 3, no versículo 14, Deus disse: eu sou o que sou. Deus não disse, meu nome é tal. Ele disse, Moisés, eu sou o que sou. A pergunta de Moisés foi assim: Deus aparece a Moisés, manda Moisés voltar para o Egito para tirar o povo da escravidão, e Moisés não queria ir, e aí chega um momento que Moisés diz: tá bom, então quando eu voltar e o povo perguntar quem me enviou a vós outro, o que direi? E aí Deus diz: Moisés,
eu sou o que sou. Eu sou. Em um contexto, olhando para o Egito, um povo totalmente escravizado e idólatra, adorava vários deuses, como hoje, no século 21. Deus diz: como assim, Moisés? Eu sou o Deus de Isaac, de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não há outro Deus, eu sou o único. Eu sou o que sou. Quando nós vamos olhar um pouco mais profundo, o verbo na forma presente é apresentada, significa o que é, o que existe, o que é em si mesmo. Deus é a causa suprema de tudo que existe. Nada foi criado a não ser por Deus. Então Deus está em um determinado momento do tempo e tudo foi feito a partir dele para frente. Deus não foi criado, Ele é criador de todas as coisas. Por isso Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. Não existe um pai para Deus. Não existe uma mãe para Deus. Ele é antes de todas as coisas. Ele por si só existe. O terceiro subtópico, os nomes de Deus no Antigo Testamento. O nome de Deus no Antigo Testamento, Jeová, é derivado do verbo que significa eu sou. Então o nome de Deus tem a ver com aquilo que ele disse. Perceba que Deus está se revelando à humanidade em um perfeito amor, em uma clara comunicação, para que você não seja enganado, para que você não seja enganada. Porque as coisas hoje, elas parecem muito verdadeiras. Então veja, quando a Bíblia trata o nome de Deus como Jeová, o verbo significa eu sou. Ele é derivado do verbo significa eu sou, o nome Jeová. A palavra Jeová recebeu posteriormente as vogais de Adonai. E por isso é traduzido em português por Senhor, com uma ênfase maior no nome hebraico, Adonai, Jeová. A Bíblia aplica vários nomes a Deus, Jeová e suas variações, Adonai, El e suas variações, por exemplo, Elohim. Aonde você encontra Elohim? Quando você lê capítulo 1 de Gênesis, o versículo 1, lá está escrito: criou, pois, Deus os céus e a terra. Então, quando você vai no hebraico, é Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Então, tudo para que o homem saiba que Deus é o Criador Supremo e que não há um outro Criador. Para que você entenda o Deus que você serve. E a existência de Deus é o segundo ponto que ele coloca. O segundo ponto é a existência de Deus. A Bíblia não se preocupa em provar que Deus existe. As pessoas é que tentam, aliás, durante 2000 anos, há mais de 2000 anos, as pessoas tentam provar que Deus não existe. Mas a Bíblia nunca foi um livro para provar que Deus existe. Ele simplesmente mostra Deus agindo. A Bíblia ela é um livro de revelação de Deus. Então ela mostra Deus se revelando através da história para o homem. E deixa a nossa inteligência, a faculdade de ver que Ele existe. O texto que eu falei, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Ela é chamada
de louco aquele que diz que Deus existe. Por exemplo, a Bíblia chama de louco aquele que diz que Deus não existe. Ah, você é louco porque você diz que Deus não existe. Isso está lá no Salmo 14:1. Pode ler, Rodrigo? Salmo 14:1. Nós vamos ler o versículo de Salmo 14:1, porque a Bíblia chama de louco aqueles que dizem que Deus não existe. Pode ler, Rodrigo? Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Está vendo? O insensato, pessoa que não tem sensatez, que não tem sabedoria, ela diz que Deus não existe. Mas por que as pessoas dizem que Deus não existe? Porque elas querem provar das coisas do mundo. Então, para que não tenha um Deus que seja santo, e que a santidade de Deus, porque Deus não acusa ninguém, quem nos acusa é o pecado, é o demônio e seus demônios. Ele diz: Deus não existe, então eu posso fazer de tudo. Falando da existência de Deus, nós vamos entrar agora nos subtópicos, que é muito interessante. Pelo universo, é o primeiro subtópico. Este é chamado de argumento cosmológico. Olhando para o universo, nós chamamos de argumento cosmológico. O universo é mesmo, o universo é imenso, que digo, mas não pode ter surgido por si mesmo. O universo é algo inconhecível ainda para o homem. O homem viaja para muitos lugares, mas ele ainda não viajou o universo. Ele não tem conhecimento do universo. O homem está tentando ter conhecimento de Marte, mas ainda não conhece Marte. Daqui lá 6 meses de viagem, 8 meses. E Deus conhece tudo. Mas o universo não pode ter sido feito de uma explosão, gente. O universo não pode existir de uma explosão. E nós podemos até provar pela Bíblia que se a luz causa uma explosão, quando Deus disse sobre as trevas, haja luz, a luz veio rasgando as trevas, então podemos dizer que isso é uma explosão. Mas não pode ter sido feito como o darwinismo diz, que explodiu, houve uma vasta explosão e depois juntou-se novamente. Isso já cai por terra na terceira lei da termodinâmica, que diz que um átomo, uma vez explodido, ele não pode se juntar. Percebe como a coisa é mais difícil? Nós cremos na teoria, aliás, da evolução. A sua causa é o ser moral e inteligente. Os filósofos consideram Deus como a primeira causa, o primeiro motor, ou como o grande relógio que criou um relojoeiro tão perfeito, tão bonito quanto o universo. Então Deus é a causa de tudo. E nós muitas vezes estamos deixando de adorar esse Deus para adorar os deuses do mundo. Nós precisamos voltar a adorar a Deus. O segundo subtópico sobre a existência de Deus é pela história universal. Em todos os lugares onde se descobriu haver gente, descobriu-se que estas pessoas tinham a ideia da existência de Deus. Em todo tempo, em todos os lugares, as pessoas sabiam que existia um Criador, então elas sabiam que existia um Deus supremo. Alguma coisa criou todas as coisas. Tem até aqui o Deus Ita, que é o Deus Sol, não é isso? Tem uma história em um grande livro aí que eu gosto muito de ler. Se não me falha a memória, o fator Melquisedeque.
ele conta a história de um povo que adorava um Deus que era as nuvens, aliás, o Ita, que era o Sol. E aí chega em um determinado momento que um rei está lá no seu palácio observando o sol, e uma nuvem cobria-o. E aí ele chega e diz: olha, esse não pode ser o Deus Criador, porque a criação dele vem e cobre o brilho dele. Como é que pode existir um Deus que aquilo que ele criou ofusca a sua criação? E ele diz: esse não é o Deus Criador. Como eu ainda não sei quem é o Deus Criador, não vamos chamar ele de Ita, mas vamos chamar esse Deus de Viracocha. E a história diz que quando esse rei se reuniu com os seus grandes para passar essa história para o povo, eles disseram não. E aí veio os europeus, tomaram os incas e acabaram com eles. Então, meus irmãos, nós precisamos voltar para esse Deus. Ainda que deturpadas a ideia, as tribos mais primitivas têm a ideia de um ser supremo, como a história desse rei. Então não pense que Deus não tem se revelado, que as pessoas vão poder chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia. Elas vão saber, e elas sabiam sim. Exemplo desta crença estão no Egito, nos egípcios, aliás, nos babilônicos, e claro, mais apurada e correta entre os israelitas. A Bíblia é a maior prova, ela é a maior prova histórica da existência de Deus. Isso aqui me deixa fascinado. Eu quero que vocês parem para pensar nisso que eu vou dizer agora. A Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita por cerca de 40 homens. Essa escrita levou mais ou menos 1500 anos. No entanto, há um só pensamento coordenado sobre o que falaram de Deus, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros, inúmeros versículos, todos eles falando sobre Deus. Meus amados irmãos, se essa Bíblia não é a palavra de Deus, quero te dizer, você é a pessoa mais boba da terra. Por quê? Porque se você que é casado pegar você, seu filho e seu marido, um ficar na cozinha e o outro ficar no quarto, o outro na sala, e for falar sobre pipoca de milho, cada um vai falar diferente. E a Bíblia fala exatamente como Deus é. E não foi 3 pessoas que moravam juntas. Cerca de 40 homens, em momentos distintos da história, falando sobre Deus por volta de 1500 anos, para formar o cano bíblico. Terceiro subtópico: pelas percepções humanas. Então você olha para o ser humano e você tem a percepção. Vamos lá. E ele divide nessas percepções em 3 classes. Classe A, a do nosso próprio ser. Então você olha para você mesmo e é uma percepção, você olhar para você mesmo. Eu costumo dizer, quer saber como Deus é? Olha para você no espelho e veja a grandeza de Deus, você falar, ouvir, ver, respirar. Seu corpo andar movido por um órgão. Antes de você fazer o movimento da perna a milhões e milhões de segundos, ele já tem ordenado. Letra B, as do mundo espiritual. Sabemos que existe um mundo espiritual. C, as do mundo objetivo. Você olha e vê as coisas, os objetos. O coração humano tem percepção de Deus. As coisas invisíveis são reais.
mais do que as visíveis. O espírito religioso do homem prova que Deus existe. Eu vou dizer algo, mas você pode mudar a sua história. As pessoas, elas dizem que creem em Deus, mas elas não vivem como Deus disse que era para vivermos. Então, logo, elas não creem. Porque a pessoa que crê que Deus existe, como Ele é tão real, um espírito pessoal, Ele é tão presente, como alguém que está do seu lado, como o Rodrigo que está do meu lado agora. Pergunte. Pergunta da irmã Débora Ferreira. Pastor, por que as pessoas, mesmo sabendo da criação de Deus, não querem Deus em suas vidas? Pergunta muito boa. Porque as pessoas sabendo da criação não querem Deus? É muito fácil, minha querida. Lá no Gênesis, quando o homem pecou, entrou no coração do homem o desejo do mundo. Entrou, por exemplo, as pessoas hoje elas querem agradar a carne, tudo aquilo que é bom, elas gostam, aquilo que diz para que elas se negue, ela não gosta. Então o homem sabe que Deus existe, ele diz que Deus existe, mas ele quer viver um Deus que ele criou, não um Deus que o criou. Então o Deus que ele cria, ele diz, eu posso todas as coisas, então eu posso falar mal da vida do outro, eu posso ir para o alcoolismo, eu posso ir para a droga, eu posso me prostituir, eu posso tudo, e afinal de contas Deus é amor. Eles não entendem quem Deus é. Elas não querem porque o mundo está no coração do povo. Eu vou dizer algo para você, para ilustrar. Eu tinha um professor de filosofia, e ele era ateu, e ele pegava no meu pé, porque ele sabia que eu era cristão. E um certo dia ele chegou, Cido, eu agora vou te pegar. E eu falei, pode falar, professor. Sala cheia, sentou na mesa, e ele disse, você é muito bobo. E eu falei, sim, professor. E a minha esposa estudava comigo, na mesma sala. E ele disse, está vendo ele era um cara bonito. Eu dou aula aqui de segunda a sexta, saio daqui à sexta-feira e vou pegar a mulherada. Então, entre sexta à noite, sábado e domingo, eu tenho mais ou menos umas 3, 4 namoradas. Ele disse, eu bebo muito e eu faço isso e aquilo. E você então é muito bobo, porque você não está aproveitando aquilo que é para você. E eu disse para ele, professor, vamos fazer o seguinte, dentro da Constituição Federal, dentro daquilo que a lei manda, eu tenho o direito de viver do jeito que eu quero, tá certo, professor? E ele disse sim. E eu disse assim, vivo no mesmo tempo que você, dentro da Constituição Federal, eu posso fazer aquilo que eu quero, não o que você quer. Então você aproveita de tudo isso, você aproveitou de todas as mulheres, você aproveitou de tudo aquilo que o mundo te deu. Chega no final, Deus não existe. Eu não tenho direito de viver a vida como eu quero? Tem. Perdi alguma coisa? Ele disse, não, se for pensar desse jeito, não, é lógico que não perdi, porque eu tenho livre direito de escolher o que eu quero. E eu disse, muito bem, olhando por outro viés, chega no final, Deus existe. E aí, professor? E ele disse, ele vai para o inferno. Eu falei, isso é você que está dizendo, mas tem um caminho. Então é por isso, Débora. O quarto subtópico sobre a existência de Deus é a fé. Nós lemos agora. O homem é movido por fé, seja ela direcionada para a vida natural ou para a vida espiritual, mas a verdade é que o homem é dirigido por fé. O homem tem fé em tudo. Então o homem é dirigido, seja ela pela fé natural ou fé espiritual. A fé natural é aquela fé que te leva a conquistar as coisas, mas você não conquista o reino dos céus. A fé espiritual é quando você entrega a sua vida a Jesus e você crê que Deus existe e você vive pela fé. Da mesma maneira que a fé se manifesta no material, manifesta-se também no espiritual. A fé é definida
como certeza e convicção, lá em Hebreus 11, versículo 1. Certeza e convicção, certeza das coisas que se veem, das coisas que existem. Então, ter certeza, eu tenho certeza que Deus existe, essa convicção ninguém vai tirar de mim, porque eu sei. Você que é cristão, que está abalado, que está triste, que está desanimado, você está porque você quer. A tua certeza e a tua convicção você está deixando de lado. Tenha certeza que Deus existe, porque Ele é verdadeiro. Tenha convicção, ninguém pode tomar essa convicção de você. E o quinto é pela experiência cristã. É aquilo que eu disse, não adianta dizer, eu creio em Deus, mas fazer as coisas erradas. Você precisa ter uma experiência, e você pode ter experiência com Deus. Já dizia um cantor, que ele dizia o seguinte: não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. E é verdade, pelo menos esse trecho. Então é muito fácil você dizer que é de uma determinada denominação, e você vai lá e quando você sai fazendo tudo o contrário daquilo que a Bíblia diz. Você não está se negando, você precisa se negar. Então, pela experiência cristã, o Deus no qual cremos é um Deus, aliás, o Deus que se revelou, e nós podemos experimentá-lo. Quem pode negar a existência e a operação de Deus, tendo em vista que seus feitos na vida de uma pessoa tocada por Ele é muito grande, gente. É algo fantástico. É algo maravilhoso você ter uma experiência com Deus, você viver esse Deus que o mundo ainda não crê. Venha ter uma experiência com Cristo Jesus. A igreja de Jesus, ela está perecendo, não é porque está lhe faltando conhecimento, é porque ela não quer conhecimento, ela não quer ter experiência com o Deus verdadeiro. Ela quer ter experiência com aquele Deus que ela criou, ou que foi criado para ela, que coloca Deus na posição de escravo, e Deus é o teu supridor, Deus vai te dar, Deus vai fazer, e você não faz nada. Terceiro tópico, na natureza de Deus. De que natureza Deus é? De que natureza Deus é? Deus tem a natureza dele. Deus é um Deus bom, mas é um Deus que se ira. O que Deus é em sua essência? Qual a essência de Deus? Jesus o declarou quando falou à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade e em espírito. Primeiro subtópico sobre a natureza de Deus. Deus é espírito perfeito, gente. Deus é perfeito. Você não acha erros em Deus. Você acha erro em mim. Eu sou errado. Você não acha erro em Deus. Não é como os demais espíritos imperfeitos. Seus pensamentos, seus sentimentos, sua vontade, tudo é perfeito. Não tem nada que seja imperfeito em Deus. O imperfeito que sou eu, para se aproximar desse Deus que é perfeito, eu preciso de vir aos pés de Jesus, para que o sangue de Jesus me cubra de todos os meus pecados. Deus é espírito pessoal. Falar em espírito é falar em pessoa. Portanto, dizer pessoal é uma redundância. Como espírito pessoal de Deus tem consciência própria. Deus tem a consciência própria de si mesmo. Ele conhece as coisas de si mesmo. Está lá em 1 Coríntios,
capítulo 2, versículo 11. Terceiro subtópico, sobre a natureza de Deus. Ele tem direção própria, ninguém dirige Deus. Quer dizer que ele se dirige a si mesmo. Nada de exterior pode influenciar Deus em sua vontade soberana. O que ele quer, ele faz, e tem a máxima sabedoria para proceder certamente em tudo. Então, Deus dirige a si mesmo, e infelizmente, você que ainda não tem Deus, você não dirige a si mesmo, o mundo dirige você, as coisas do mundo te dirigem. Quanto ao caráter de Deus, quanto ao seu caráter, 2 elementos devemos destacar, e eu sempre digo, a santidade e o amor. Pelo menos 2 nós podemos destacar. Na perfeição tem a santidade de Deus e o amor. Ele é santo, é bom. Mas como se trata de assunto ligado aos seus atributos, discutiremos isso em ocasião própria. Né? Vamos chegar lá. Tenha paciência. E os nomes de Deus? É o 5º subtópico. Seus nomes também têm a ver com a sua natureza. Então veja, e aí seguiu o povo hebreu. O nome do povo hebreu tinha a ver com aquilo que tinha a natureza da pessoa. Não era nome, por exemplo, hoje. Não, a pessoa casa e aí tem um cantor famoso americano ou sei lá onde, e a pessoa diz, eu vou pôr o nome do meu filho, esse nome. Né? Você americaniza o seu filho. Já o povo hebreu, olhando para Deus, eles colocavam o nome no filho, aquilo que eles tinham no caráter, aquilo que eles iam ser. Resumidamente, El é um dos nomes de Deus. El, no hebraico, é Deus. El Elyon é Deus Altíssimo. Quando você ouvir dizer El Elyon, é Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18 a 20. Quando você ouvir alguém dizer El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6, 3. El Olam, Deus Eterno. Gênesis 21, 33. Adonai, Senhor. Êxodo 23, 17. Elohim, Deus como Criador, muito usado no princípio da Bíblia. E Jeová, eu sou, como eu sou o Eterno. Está vendo? Que os nomes dados a Deus têm a ver com Ele. No domingo passado a Bruna ministrou e ela falou sobre, na ministração, na hora do louvor, ela falou sobre príncipe da paz. Quer ter paz? Você quer ter paz? Quer paz? Não busque no mundo, busque em Deus. Ele é o príncipe da paz. Ele veio nos dar paz, porque Ele é a própria paz. O 4º tópico, atributos de Deus. Os atributos de Deus podem ser divididos em naturais e morais. Atributos naturais são atributos incomunicáveis, quer dizer, são apenas de Deus e não são comunicados às criaturas. Então o atributo natural é de Deus, não é comunicado. Vamos lá. Onipresença quer dizer que Deus não é limitado em sua presença. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei.
Então, seja aqui, seja no Japão, aonde for. Ele está em todo lugar. Há um certo erro a ser evitado. Quer dizer que Deus está em tudo. Isso não é verdade. Isso é um erro. Isso se chama panteísmo, que vai gerar o materialismo. Quando você olha lá o Salmo 139, é diferente de Deus estar em todo lugar, é diferente de Deus estar em tudo. Você olhar para uma árvore, abraçar a árvore e dizer, Deus está aqui, isso é panteísmo, que gera o materialismo. Sabe o que você está dizendo? Eu creio em Deus porque Ele se materializou na árvore, então eu sei que Deus existe, eu estou vendo. Você só vê porque você crê. Onisciência quer dizer que Deus tem conhecimento de tudo. Todo conhecimento é de Deus. Nada lhe é encoberto. Onisciência e onipresença são incomparáveis. Deus sabe até as coisas mínimas. Quando fala do cabelo, cair um cabelo, tornar um cabelo branco. E aí, Germano? Deus sabe até das coisas mínimas. E onipotência, Ele pode tudo, em Deus tudo há. Então aí você pode dizer, poxa vida, não faça, né, a pergunta que eu irei fazer, mas se eu fosse fazer eu perguntaria, pastor, se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, por que essas doenças estão acontecendo? E eu ia dizer para você, será que essa é a vontade de Deus ou a vontade do homem em tentar criar coisas que não lhe é devido? Pergunte. Pergunta do Gustavo. Pastor, há mais atributos de Deus do que os citados na Bíblia? Há mais atributos de Deus do que nós podemos imaginar. Se tudo sobre Deus, olha, se tudo sobre Deus, ou tudo sobre os milagres que Jesus fez sobre a terra, se tudo fosse escrito, não caberia no planeta Terra, porque de Deus não se pode sondar. Então o que ficou escrito para nós, Gustavo, ficou escrito para que nós tenhamos um norte, possamos viver uma vida boa aqui na terra, uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida de amor, uns para com os outros, marido para com mulher, mulher para com marido, filhos com o pai, pai com filhos, e aí com o vizinho e com todos. Mas se tudo sobre Deus, e Jesus vai dizer, aliás João vai dizer isso, lá no finalzinho, que se tudo, os milagres de Jesus fosse escrito, não caberia na terra. Então existe. Mas aquilo que foi revelado é para que nós possamos entender. A onipotência física, que tem a ver com o universo, com as coisas criadas. Deus pode tudo no universo. Falando ainda sobre atributos de Deus, unidade significa que Deus é um só. O Deus vivo é um ser único, que se manifestou nos diferentes modos de sua existência. Deus é um só que se revelou, e Ele mostra lá desde o Gênesis, que Ele iria se revelar na pessoa de Filho. E Ele mostra também desde o Gênesis até se cumprir nos Evangelhos, que além de se revelar em Filho, Ele se revelaria na pessoa do Espírito Santo, por amor para nos salvar. Tá certo? Isso se chama a unidade perfeita de Deus. Não existe discrepância entre a unidade de Deus, entre Pai, Filho e Espírito Santo. Infinitude de Deus. Deus é infinito. Não há limite para Deus. Não existe limite para Deus. Deus não é pego de surpresa por ninguém. Não tem um limite. Ninguém pode criar limite para Deus. Aliás, é errôneo dizer que os demônios resistem a Deus,
Porque quando ele chega, eles bramam e saem. Eles não podem ficar aonde Deus está. Se fosse existir um limite, seria criado pelo próprio Deus. Mas como ele não pode ser tentador de si mesmo, ele não pode também criar. Mas nada põe limite a Deus. Vamos lá. A imutabilidade de Deus. Em Deus não há mudança. Deus não muda, meus irmãos. Deus é o mesmo na criação, ontem, hoje e sempre será o mesmo. Eu mudo, Deus não muda. Eu fico velho, Deus não fica velho. Eu morro, Deus não morre. Deus não muda. Principalmente, meus irmãos, quando fala de imutabilidade, Deus não muda a palavra dele por causa de ninguém. Eu, às vezes, mudo minha palavra por alguém para ajudar. Deus não muda. A ajuda que Deus nos deu é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer salvação, quer vida eterna, quer morar com Deus, é o único jeito, seguir Jesus Cristo de Nazaré. Deus não vai mudar porque você dá cesta básica, porque você dá esmola, porque você se diz uma pessoa boa. Rodrigo leu ali, todos, não há um bom sequer. Vamos ver também os atributos morais. Aqui falando de 3, santidade, justiça e amor. Nos atributos morais, santidade, Deus é santo, separado do mundo, separado do pecado. Santidade em Deus é a soma de suas qualidades morais. A sua santidade também expressa a ideia de glória. Então o profano não pode habitar com o santo. Aonde o santo está, o profano sai. Isso é santidade. Deus é separado, e Deus chamou um povo para ser separado do pecado, para ser separado do mundo, para ser um povo santo como Ele é, porque Ele diz isso: sede santo porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Ah, não é, a Bíblia diz. Justiça, Deus faz sempre o que é direito conforme o seu caráter. Ao julgar, Ele coloca a sua santidade em ação. Lembra, Rodrigo, que um tempo atrás eu disse, as pessoas dizem assim, eles pegam um pedacinho de um versículo e eles dizem assim: mas na Bíblia está escrito que Deus não tem prazer na morte do pecador. E esquecem de ler o texto, o resto do versículo. Sim, mas o resto do versículo diz que a alegria de Deus está em que ele se converta, porque se ele morrer na iniquidade, para a iniquidade a pessoa irá. Então, quando Deus põe a justiça dele em ação, porque elas dizem que Deus é justo, mas ele põe a santidade também, como o autor está dizendo aqui. Lógico, a gente precisa olhar todas as coisas para compreender, e às vezes eu entendo o que as pessoas dizem, porque elas não têm o conhecimento. Deus é amor, nós ouvimos muito isso, lá em 1 João 4,8, é o amor, e o amor faz parte do seu caráter também. E em razão deste atributo, que ele deseja e procura o relacionamento com a sua criatura, que são as pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Elas são criaturas de Deus, ainda não são filhos. Então, quando você olhar para a santidade, para a justiça e o amor, Deus busca se relacionar com você. Mas lembre-se, Ele coloca o caráter da santidade e da justiça, para depois o amor. E é um crivo. Para você ser santo, você precisa vir a Jesus. Sem Jesus, você não tem condições nenhuma de ser santificado.
Para você ser justificado dos seus pecados, como nós fomos, como eu fui, eu preciso vir aos pés de Jesus para que o sangue dele derramado na cruz me justifique. E aí entra a ação do amor. Deus não está desesperado buscando as pessoas, como tem músicas que dizem isso. Pessoas fizeram música para agradar o coração do homem, que dizem que é louvor a Deus, que mostra um Deus desesperado, gente. Deus fez a parte dele, revelou-se ao homem. Essa revelação ao homem, ela se cumpre lá em Mateus, capítulo 2, Jesus nasce. Depois lá no finalzinho de Mateus, Lucas e Marcos e João vai mostrar Jesus sendo sacrificado, como disse lá no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, é revelado no Antigo Testamento e o Cordeiro de Deus está no Novo Testamento. E aí Jesus então é sepultado, ressuscita ao terceiro dia para mostrar que nós também iremos ressuscitar. E ele volta na pessoa do Espírito Santo, que vive hoje na terra convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas não é obrigado, ele bate na porta e você abre se você quiser. Pergunte. Pergunta da irmã Débora Ferreira. Existem aquelas pessoas que não são escolhidos por Deus? Boa pergunta. Existem aquelas pessoas que não são escolhidas por Deus? Todas as pessoas da face da terra, sem exceção, todas, eu vou colocar bem claro, todas as pessoas da face da terra pecaram e destituídas estão da glória de Deus. Então não existe uma pessoa que não pecou na face da terra. Todas pecaram e destituídas estão da glória de Deus. Só que todas essas pessoas, o planeta inteiro, tem a oportunidade de serem regeneradas e voltarem a Cristo Jesus. Mas para responder bem a pergunta todas as pessoas querem? Deus não escolhe. Eu escolhi o Rodrigo porque ele é grande e fortão, é bombado. O Germano está dizendo que Deus não escolheu ele porque ele é carequinha, mas não tem barriga. Não, Deus não escolhe. A escolha de Deus é em Cristo. Tá? Nós somos eleitos em Cristo. Todas as pessoas que vierem a Cristo, elas têm o mesmo direito que nós, que é o direito de serem herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. E o sangue de Cristo que me purificou e purificou você, purificará também a pessoa. Qualquer pessoa, seja ela quem for. Então, todas as pessoas têm oportunidade. Tá certo, irmã Débora? Pastor, a salvação, ela não tem classe. Ela é para todos. Então, todos têm o mesmo acesso à salvação. Então, por isso que não tem Deus não escolheu certo grupo ou não teve... Não, a salvação, o plano da salvação é para todos. Sim. Então, basta que nós tenhamos a ação de buscar a Cristo, e também de conhecer e termos a oportunidade de ter alguém que pregue essa palavra para nós também. Porque muitas pessoas acabam não tendo a oportunidade porque não teve quem pregou essa palavra para eles. E aí é o que está escrito, né, que Jesus vai voltar quando todos tiverem ouvido a palavra. Isso. Então a oportunidade ela é a mesma para todos. Basta ter o acesso ao conhecimento. A salvação, como o Rodrigo está dizendo, é em Cristo Jesus. E é aquilo que eu disse, você precisa vir a Jesus. Sem Jesus não tem chance. Não existe chance para você, sem Jesus não existe, você precisa vir a Jesus. A Bíblia diz o seguinte: há uma porta estreita e um caminho largo, uma porta estreita e uma porta larga, um caminho estreito e um caminho largo. São poucos os que entram pelo estreito, mas vão entrar pelo largo, que é o caminho da perdição,
porque as pessoas querem entrar com a bagagem. E no reino de Deus você não entra com bagagem, você entra sem bagagem. Você não pode entrar com a tua sacola de conhecimento. Você tem que adquirir conhecimento de Deus. E a palavra de Deus diz que muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: olha, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, é para a igreja também isso. Nós precisamos buscar a Deus, né? E eu quero concluir. Temos aí um breve esboço a respeito de Deus, que possamos depender dEle e receber seu amor, justiça e santidade, e possamos nos relacionar melhor com Ele. Amém? Todos nós precisamos buscar de Deus a santidade, a justiça e o amor. Ah não, eu vou buscar o amor de Deus porque Deus é amor, mas eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda em mim. Então, meu querido, está perdendo tempo. Sabe, tem algumas coisas que nós precisamos ouvir. Se o pastor diz para você fazer algo que é bíblico e você não faz do seu jeito, você ama Deus? Me responda, você ama Deus? Né? Rodrigo coloca, a aplicação diz: a sua salvação é um modo de você experimentar a bondade de Deus. A sua. É individual a salvação, não é a nossa salvação, é a sua, a minha. Então é individual. Observe a natureza de Deus. Aliás, observe a natureza. Veja como tudo funciona em perfeição. Quem poderia ter criado algo tão perfeito, senão a Deus? E eu estava olhando hoje, Germano chegou lá. E eu gosto de plantar sementes, eu gosto. Se eu tivesse uma chácara que eu não tive a oportunidade, eu não trabalhei para isso, eu teria uma chácara bem situada de frutas. E eu fui no supermercado uns meses atrás, comprei um coração, que aqui se chama graviola, em Pernambuco, coração, na minha cidade, e plantei as sementes, e nasceu. Eu tenho hoje lá 33 pezinhos de graviola para doar, né, para os irmãos plantarem no seu sítio. E eu disse assim para o Luiz que estava comigo: Luiz, eu vou plantar, e eu vou dar para os irmãos plantarem. Se eu não chegar a comer, alguém vai comer. Mas se eu pensar que eu não vou comer e não plantar, quem irá plantar para frente? Para aqueles que ainda vão vir. Então nós precisamos semear a palavra de Deus, né? É semeando que se colhe. Não tente conhecer tudo de Deus agora. Tenha paciência. Aos poucos você vai aprendendo, crescendo a cada dia. Tá bom? Uma pergunta? Pergunta da Gabriela. Pastor, já que falamos sobre a unidade de Deus, quando orarmos, devemos orar ao Pai ou ao Filho? Boa. E aí, como falando da unidade, esqueceu do Espírito Santo. Boa pergunta, Gabriela. Quando nós orarmos, devemos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Jesus deixou lá em Mateus 6, a partir do 9, a única oração que nós vemos ser universal. Não existe outra. Mas Jesus deixou como modelo, não é para a gente estar orando toda hora, todo instante, que é o Pai Nosso. Mas porque o Pai Nosso tem uma frase lá que nós dizemos que é contra nós mesmos. Perdoa as minhas dívidas, meus ofensores, como assim eu também o faço. Então, se eu não faço, logo não sou perdoado, porque no versículo último vai dizer isso. Mas, Gabriela, o ensinamento é aquele que Jesus disse: tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele lhes dará. Então, quando você orar, ore assim, por exemplo, Senhor Deus ou Pai, como você desejar, em nome de Jesus, me conceda tal entendimento, me conceda tal bênção. Senhor Deus, sabe, engrandeça o nome de Deus, elogio, Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus. Então, quando você orar, deve orar assim: a Deus em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Está vendo como é simples orar?
converse com o Pai. Falar em oração, gente, nós vamos estar orando. Eu quero que você ore. Eu quero que você ore terça-feira conosco pela live. Eu quero que você ore na sexta-feira conosco. Essa semana eu quero, se Deus quiser, amanhã ou depois, lançar lá no grupo Palavra da Vida motivos de orações para nós estar orando. Eu quero que você participe, que você diga, tal dia eu vou estar orando. Você é a igreja de Cristo, você é o templo do Espírito Santo, essa é a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Posso orar para terminar? Não tem nenhuma pergunta mais? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida do Rodrigo que está aqui nos ajudando, do Germano e o cunhado do Germano que está aqui conosco, corintiano, gente boa, viu? Corintiano, mas na igreja. Vamos orar? Senhor Deus, Santo Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por este momento em que estivemos aqui, aprendendo um pouco mais das coisas concernentes ao teu reino. Ó Deus Santo e amado, em o nome de Jesus, que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que nós, como tua família, possamos entender a tua vontade e possamos praticar, Senhor, em o nome de Jesus. Deus Santo e amado, em o nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra possa entrar no coração do teu povo, a esses que estão na live, aqueles que ainda não foram despertados para participar, aqueles que ainda estão olhando para as coisas do mundo, sejam despertados pelo Espírito Santo de Deus, para buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está por perto, Senhor. Obrigado, Deus amado, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades do dia a dia. E por isso ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Usa, Senhor Deus, o teu servo, o pastor Clenaldo, que às 18h30 estará ministrando a tua palavra online aos nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor glorifique o teu nome sobre a vida do teu servo, Pai. Que haja arrependimento, que haja cura, que haja salvação, pois essa é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Visita, Senhor Deus, aquelas pessoas que estão no leito dos hospitais. Ó Deus, em nome de Jesus, que esta pandemia cesse. Senhor, se eu posso te perguntar alguma coisa e se o Senhor me permite, até quando, Pai, tudo isso irá acontecer? O teu povo também está sofrendo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida. Às 18h30 estamos junto com o pastor Clenaldo. Amém? Fiquem com Deus.